Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o Pedro Samuel, estou aqui acompanhado do Eduardo Castilho, os irmãos da nossa igreja. Você que está aí em casa, nos ouvindo pela internet, é um privilégio tê-lo aqui, ser o nosso espectador de alguma maneira, mas também você pode adorar a Deus. E nós queremos entoar alguns cânticos em agradecimento a tudo que Deus tem feito, e Deus tem nos livrado de tanta coisa, né? E eu queria cantar com os irmãos a música que fala "É de Coração". E eu me lembrei do texto de Colossenses capítulo 3, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, você e eu possamos dedicar esse tempo em louvor e adoração ao nosso Deus, porque tudo que nós fazemos, de alguma maneira, é de coração. Cante conosco. Como explicar amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não prostrarem, como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
Meus irmãos, nós queremos cantar também a música que fala sobre a ressurreição de Cristo Jesus, e há um texto em 1 Coríntios 15, verso 17, que diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, a nossa fé depende de um Cristo ressurreto. É isso que queremos cantar nesta música. 1, 2, 3, 4. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós, e em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós, e em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Pra quem se rende ao Teu amor, não há motivo pra temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Pra quem se rende ao Teu amor, é sempre tempo de cantar. Alegria ou na dor, nosso viver pra Te adorar. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós, e em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Pra quem se rende ao Teu amor, não há motivo pra temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Pra quem se rende ao Teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver pra Te adorar. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós. Seja o nosso louvor, cada dia que viveremos sob a Tua direção. Seja
voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês num momento tão especial. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, passando bastante álcool gel, lavando bem as mãos, evitando de sair ao máximo possível, por mais entediante que seja, mas que vocês estejam se preservando aí e preservando as pessoas que os cercam também, né? É um tempo difícil, mas é um tempo que vai passar, como muitos outros difíceis já passaram. E graças a Deus a gente tem o privilégio que outras gerações não tiveram, que é de usufruir da internet, de poder ter um meio de comunicação tão rápido, tão abrangente, que permite que a gente se contacte, que a gente saiba como um e o outro está, que permite que a gente aqui possa fazer uma reflexão, mesmo distante, mesmo cada um em suas casas, né? Bom, não há como a gente negar que os dias que nós estamos vivendo têm sido muito difíceis, né? Pelo menos em alguma medida, esse tempo de pandemia deve ter te afetado, né? Talvez esses dias eles estejam sendo um pouco mais difíceis para você do que talvez estejam sendo para mim, mas continuam sendo difíceis, né? Eu aqui continuo trabalhando aqui de casa, o que às vezes eu acho até bom, pelo fato de eu não ter que pegar o transporte público, né? Que acaba sendo uma bênção, mas traz outros desafios aí também de permanecer em casa, né? Talvez os seus dias e os meus dias estejam sendo um pouco mais fáceis e talvez até mais felizes do que o de alguém que antes dessa pandemia era um flanelinha, por exemplo, e agora não tem nem sequer um carro que ele possa olhar e dali tirar algum dinheiro para se alimentar, para se sustentar, enfim. Ou talvez os seus dias estejam mais fáceis e mais felizes do que de alguém que está contaminado com essa doença, né, com Covid-19, e ainda tem que acompanhar o noticiário, que é amedrontador. Para a gente que não foi contaminado com essa doença, imagina para quem foi contaminado, não é verdade? Enfim, esses dias têm sido difíceis, né?
Essa pandemia, ela de alguma forma, em uma escala maior ou menor, ela tem mexido com a gente em diversos aspectos, em diversas esferas da nossa vida, e em geral, aonde ela mexe, ela tende a nos abalar, né? A pandemia conseguiu fazer conosco que muitas outras pessoas, que muitas outras organizações não conseguiram, né? A pandemia conseguiu mudar a nossa forma de viver. Você não pode mais fazer uma série de coisas que você fazia antes, agora você está proibido ou está impossibilitado, está tendo dificuldades para fazer. E por um outro lado, agora você é obrigado a fazer uma série de outras coisas que antes você não fazia, né? Agora você está tendo que conviver intensamente com as pessoas da sua casa, passar horas e horas com as mesmas pessoas, com as pessoas que você ama, mas que ao mesmo tempo é desafiador conviver constantemente com elas, né? Tem sido um tempo oportuno para estreitar esses relacionamentos e ajudar a gente a lidar uns com os outros, né? Mas em geral, o que a gente consegue observar é que esse tempo de pandemia mudou a nossa rotina, mudou a nossa forma de viver, né? E com isso, essa pandemia conseguiu abalar aquela confiança, aquela sensação de segurança que a gente tinha baseada nessa rotina, baseado nos processos, no cotidiano que a gente vivia, né? E como um amigo meu disse logo no início da pandemia, ao preparar um devocional, a nossa rotina, ela só nos proporciona basicamente isso mesmo, né? Tudo que a nossa rotina pode promover é exatamente uma sensação de segurança. Não é a segurança em si, mas só uma suposta experiência, um suposto conforto de segurança, mas não promove a segurança em si. A verdade é que em dias como esse, onde as nossas rotinas são abaladas, onde as nossas vidas têm sido transformadas, tudo é muito incerto, né? E com certeza, mais do que hoje, nos dias futuros, esses dias que nós estamos vivendo vão ser muito debatidos. Debatidos a respeito das causas, debatidos a respeito do método que foi empregado, debatido a respeito dos impactos que isso causou. Enfim, é um tempo muito incerto, onde as autoridades e os nomes, grandes nomes da ciência ou da política, mais erram do que acertam. A gente está vivenciando aquela expressão de tentar trocar o pneu do carro com o carro andando, né? É um tempo desafiador e angustiante ao mesmo tempo, né? E por mais incerto que esse tempo seja, e por mais questões que venham a surgir no futuro, algumas questões a gente pode levantar desde agora, né? A gente pode aproveitar essa circunstância para fazer uma reflexão a respeito de que, se de fato há motivos ou é racional que a gente perca, a confiança diante de um cenário como esse, é racional que a gente perca a nossa confiança diante de uma pandemia. Há razões para que uma catástrofe como a de Brumadinho, como uma guerra, como uma pandemia abale as nossas convicções, abale as nossas certezas. A razão para que a desconfiança, para que haja desconfiança em tempos de pandemia, é o tipo de pergunta que é muito útil, muito proveitosa que a gente faça diante de circunstâncias como essa. Afinal, se não fosse circunstâncias como essa, muito dificilmente a maioria de nós não pararia para refletir a respeito dessas coisas. E se a gente for responder isso, né, a pergunta em si é: existe razão para que as nossas crenças sejam abaladas? Existe razão para que haja desconfiança em tempos como esse? E se a gente for seguir o princípio da razão, acho que a maioria de nós, seguindo o princípio da casualidade, de uma causa e efeito, vai concordar que sim, há razão, que sim, é racional, às vezes, as nossas convicções se abalarem ou serem frustradas diante de cenários como o de uma pandemia, diante de um cenário como de Brumadinho, de um desastre, ou até mesmo de uma guerra, né? Acontece que ter as convicções abaladas não é um privilégio só dos nossos dias, né?
Outras pessoas fizeram essas perguntas ao longo da história, outras pessoas tiveram as suas convicções abaladas por cenários tão desastrosos ou piores quanto o que nós estamos vivendo, né? Se você for olhar biblicamente, desde o primeiro relato, a gente consegue observar que lá no Éden, as convicções as nossas crenças, as crenças de Adão e de Eva já estavam sendo desafiadas, né? E isso vem se repetindo ao longo da história até os dias de hoje, em tempos de pandemia e de outras circunstâncias quaisquer. No livro de Hebreus, há um relato, inclusive, de uma comunidade que enfrentou um momento como o que nós estamos enfrentando, de dificuldade, em que as suas convicções foram testadas, foram provadas, foram colocadas à prova, certo? E justamente é esse o motivo que motivou o autor da carta aos Hebreus a escrever essa carta, certo? Ele percebendo que as convicções daquela comunidade poderiam estar abaladas, ou estavam abaladas, o autor decide escrever uma carta para encorajá-los, né? E a carta de Hebreus é um texto extremamente apaixonado, onde o autor emprega muita vontade, muito da sua paixão, do seu apego pelo Evangelho, pela verdade, e ele se dedica basicamente a duas coisas, tá? E essa paixão é apaixonante também. Eu tive o prazer de ler a carta de Hebreus para preparar essa reflexão, entender o contexto, e quando você vê o empenho do autor ao longo da carta, você de fato fica assim entusiasmado para ler a continuidade da carta. Então, mesmo alguém que não tenha convicções religiosas, que não tenha fé no cristianismo, se lê como uma literatura, como uma carta, como uma exortação, o livro de Hebreus vai se interessar porque ele é riquíssimo, ele de fato ele é apaixonante. E essa carta ao povo ali, ela é separada em dois métodos, basicamente, ou em duas estratégias, digamos assim, onde, num primeiro momento, o autor ele vai focar em explicar justamente a superioridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas que aquele povo já conhecia, certo? A carta aos Hebreus, ela leva o nome de Hebreus porque essa comunidade que recebeu a carta, ela era predominantemente formada por judeus que se converteram ao cristianismo. E aí você vai ver ao longo da carta o autor trazendo diversas comparações de coisas que são preciosas, de coisas que são valorosas para a fé judaica, e mostrando como Jesus é superior a todas essas coisas. Ele desenvolve uma explicação maravilhosa, uma argumentação maravilhosa nessa etapa da carta. Num segundo momento, então, depois de argumentar, ele vai sempre encorajar aquela comunidade a perseverar na sua fé. Tá? Então, essa é a ordem que o autor segue, de sempre lembrar da superioridade de Cristo, para depois, então, encorajar aquela comunidade a viver e perseverar na fé. E isso, inclusive, está lá em Hebreus 13, versículo 22, dizendo que foi o que motivou, né, uma breve exortação, foi o que motivou o autor a escrever essa carta. Né? Ou seja, o intuito por trás dessa carta é que aquelas pessoas, aquela comunidade, perseverasse nas convicções que eles já tinham ouvido falar a respeito de Jesus, já haviam ouvido falar a respeito do Evangelho, e eles tinham aderido a essas convicções, certo? Agora o que o autor está querendo fazer é relembrar tudo aquilo que eles ouviram e encorajá-los a permanecerem convictos ou permanecerem na fé que eles receberam. Que eles continuassem acreditando nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos dos apóstolos, certo? Esse é o motivo da carta ter sido escrita. O trecho que a gente vai refletir hoje é pontual ali para explicar a situação, o contexto em que essas pessoas viveram, o contexto que essas pessoas passaram, enfrentaram, tá? Então vamos lá, vamos ler junto aí Hebreus 10, dos versículos 32 até o versículo 37. Isso vai dar um contexto para a gente do que acontecia com aquele povo, aquela comunidade
para quem foi escrita a carta aos Hebreus, certo? Abra sua Bíblia aí e a gente vai lendo, perdão, a gente vai lendo aqui juntos. Diz assim, eu estou lendo aqui, desculpa pessoal, estou lendo aqui na versão NVI, que é uma versão mais atualizada que ajuda a gente na compreensão do texto, ok? Vamos lá. Hebreus 10, versículo 32 até o versículo 37. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Se eu fosse dar um título para essa pregação, eu chamaria de Confia, que vale a pena. Bom, vamos então entender aqui o que o texto fala para a gente. Observe o seguinte, essa carta foi escrita para uma comunidade, certo? Uma comunidade de judeus que haviam se convertido, que tinham acabado de colocar a sua confiança em Jesus. É isso que o autor quer dizer quando diz que eles acabaram, depois que vocês foram iluminados, certo? Finalmente, aqueles judeus que ouviam promessas a respeito do Messias de geração em geração, finalmente eles conheceram de fato o Messias, eles se converteram e agora eles imaginaram, talvez, de que eles iam começar a usufruir de paz e gozo, que era a ideia que estava atrelada ao Messias, mas eles são surpreendidos justamente pelo oposto, certo? Eles começam a passar por sofrimento assim que se convertem, assim que se associam ao cristianismo, assim que se associam aos ensinos de Jesus. As suas expectativas, a sua convicção, talvez a sua esperança foi frustrada logo de imediato, né? O inesperado acabou ali atingindo aquela comunidade de hebreus e as suas rotinas, por causa desse sofrimento, começou a ser transformada. A vida daqueles homens foi colocada de cabeça para baixo, a sua rotina começou a mudar, eles não viviam mais da mesma forma que eles viviam anteriormente, certo? De um instante para o outro, eles passaram a sofrer determinados insultos na rua justamente por ser cristãos. As pessoas os hostilizavam publicamente, os xingavam, eles eram cuspidos, eles chegaram ao ponto, inclusive, de ser espancados. E aí é interessante a gente notar as palavras que o autor usa no original, porque essas palavras fazem menção aos gladiadores. Gladiadores esses que eram jogados em arenas para lutar até a morte dele ou do seu inimigo, né? Às vezes jogados para lutar contra feras. Né? Você vê o sofrimento que esses homens passaram a sofrer, a experimentar, depois de que se associaram a Jesus Cristo e os seus ensinamentos, certo? Além disso, não bastasse a humilhação pública de percorrer as ruas, não bastasse os espancamentos, eles foram expulsos de suas casas. Eles perderam o lar, eles perderam os seus bens, a cama que os guardava, que os dava conforto, o cobertor que os aquecia foi tomado deles. Eles perderam absolutamente tudo. O texto fala, no versículo 34, de que os bens deles foram confiscados. Tudo isso porque se identificavam com Jesus. Aqueles homens e aquelas mulheres daquela comunidade começaram a sofrer, não porque um problema externo estava os atingindo, não foi porque começou a surgir uma guerra ou um novo governante, não foi porque uma pandemia os causou sofrimento, não, eles estavam sofrendo na própria pele, não por um problema externo, mas porque eles mesmos eram considerados o problema. O problema deles era ser conhecidos como cristãos, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, certo? E apesar de um cenário tão angustiante como esse, onde homens e mulheres estavam sofrendo hostilidade pública, estavam sendo
esculachados, né? Hoje em dia a gente diria que aqueles homens perderam a sua dignidade, né? Apesar de um cenário tão angustiante como esse, além do sofrimento individual de cada um, de ter os seus bens tomados, de ser espancados, eles ainda se solidarizavam com quem sofria uma situação semelhante. E aí fica um ensinamento grandioso para a gente a partir da experiência desses homens, de que por mais catastrófico e por mais desastroso que seja um cenário, que seja uma situação, a gente precisa se compadecer dos irmãos que estão ao nosso lado. Aqueles homens se compadeceram de pessoas que eram semelhantes, de pessoas que estavam sofrendo de maneira parecida com a que eles sofreram, ou de pessoas que estavam sofrendo de maneira parecida com a qual eles poderiam vir a sofrer, né? Eles se compadeceram, eles ajudaram uns aos outros, eles participavam do sofrimento uns dos outros, havia uma iniciativa de compaixão e de misericórdia, né? Inclusive de compaixão com aqueles que estavam presos, com aqueles que estavam, às vezes, até distantes. Eles se preocupavam com essas pessoas, mesmo diante dos cenários mais adversos, né? Quando a gente vê um cenário catastrófico, uma pandemia, uma guerra, um desastre natural, é muito comum a gente ver as pessoas se degladiando, roubando. Não, esses homens aqui mostraram justamente o oposto. Eles perseveraram, eles agiram integralmente, né? Cuidaram uns dos outros, participaram do sofrimento uns dos outros, e mesmo daqueles que estavam presos, distantes. Diante da situação que essa comunidade lá dos hebreus estava vivenciando, e de outras situações semelhantes, as pessoas tendem a se perguntar o que a gente perguntou no início da nossa reflexão. É razoável que alguém se sinta inseguro diante de um ambiente, diante de um cenário, de uma situação tão incerta? Existem dificuldades que racionalmente podem abalar as nossas crenças e as nossas convicções? Quais são os ambientes e cenários que justificam a perda, daquilo que a gente acredita? Quais são as circunstâncias e características dos desastres que abalam as nossas crenças? Se a gente for de novo responder essa pergunta com base na razão, aparentemente, aqui eu quero frisar, aparentemente, sim, há razões, sim, há lógica, sim, é racional a gente ter a nossa convicção abalada diante de um cenário como esse. Afinal, aqueles homens, os hebreus, eles estavam sofrendo justamente porque se identificavam como cristãos. Ou seja, a causa que estava gerando sofrimento a eles era o fato de se identificar com Jesus. Eles acreditavam em Jesus, eles acreditavam no ensino de Jesus e talvez eles tenham sido tentados a pensar, a gente não sabe, eu estou inferindo aqui, de que talvez fosse racional, a melhor decisão que eles poderiam tomar era deixar de acreditar em Jesus. Talvez alguns tenham deixado, a gente não sabe. Mas é uma pergunta que vem em circunstâncias, em situações como essa, né? E aí, quando a gente faz essa análise lógica, essa análise racional, e chega à conclusão de que, sim, em alguns momentos a razão pode abalar a nossa fé, pode abalar as nossas crenças, a gente pode acabar correndo o risco de chegar a uma conclusão supostamente racional, aparentemente racional, de que a razão não é boa, ou até de que a razão ela é inimiga da fé. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente consegue notar por meio da experiência, por meio da experiência e por meio da história, de que a razão é algo bom. A razão tem se mostrado como boa e extremamente útil ao longo da história humana, né? Inclusive, o autor da carta aos Hebreus, ele usa da razão, ele usa da lógica para argumentar a respeito da superioridade de Cristo. Ele compara as coisas do Antigo Testamento
e as coisas do novo, da nova aliança em Jesus Cristo. Ele chega a fazer essa comparação que é racional e que é lógica, né? Então, a razão é algo bom. E como tudo o que é bom, como diz lá em Tiago 1,17, a razão também vem de Deus, né? É como o C.S. Lewis disse, que embora a razão seja divina, os raciocinadores humanos não são, né? A nossa capacidade de racionar não é divina, ela é limitada. A gente não é capaz de avaliar todas as variáveis, todas as circunstâncias presentes na nossa existência. Não, nós somos limitados. A gente não é nem capaz sequer de conhecer todas essas variáveis, quem dirá avaliá-las, não é verdade? A gente precisa de alguém melhor do que nós mesmos para dar sentido à nossa vida. A gente precisa de alguém melhor, alguém mais capaz do que nós mesmos para dar razão para as nossas vidas, certo? Esse dilema da razão, esse suposto dilema da razão com a fé, ele não é um problema exclusivo da religião, certo? E aqui eu não estou falando só da religião cristã, mas de qualquer religião. Ele é um conflito que pode permear outras áreas. As nossas crenças podem ser abaladas através daquilo que a gente... As nossas crenças políticas podem ser abaladas pela razão, às vezes as nossas crenças físicas, biológicas, né? A gente está vendo agora muitas crenças abaladas de acordo com o que vão saindo as pesquisas. Então, outra hora a gente esperava que um remédio funcionasse, agora aparentemente não funciona mais. Enfim, as nossas crenças podem ser abaladas, sim, pela razão, né? Mas quando a gente está falando de fé, o verdadeiro conflito existente não é entre fé e razão, mas sim entre fé e visão, né? É como o C.S. Lewis disse, né? Nós somos mais capazes de enfrentar coisas que nós sabemos ser perigosas, mas que não parecem perigosas. A gente sabe que é perigoso, mas não parece. Do que aquelas coisas que nós sabemos ser seguras, mas parecem assustadoras, né? E essas coisas que nós sabemos ser seguras, mas parecem assustadoras, nos intimidam muito mais do que aquelas que nós sabemos ser perigosas. A nossa fé ela não é tão abalada, as nossas crenças não são tão abaladas por argumentos fortes contra o cristianismo, tanto quanto quando nós somos chateados com uma briga, quando nós somos abalados por uma separação ou por qualquer outra situação. Em geral, um jovem que cresceu num lar cristão e vai para a faculdade, ele não abandona a prática da fé porque as pessoas ficam lá tentando convencê-lo com argumentos extremamente fortes contra o cristianismo. Não, em geral, ele abandona a prática da fé, ele abre mão das suas convicções, porque ele começa a ver todo mundo agir diferente dele, porque ele começa a se interessar pela prática dos outros, por aquilo que ele vê e experimenta, e não por aquilo que ele é convencido, né? O desafio da fé, ele é muito semelhante, para ilustrar aqui, ao aprender a nadar. Aí mando um abraço para o Chico Paioli, nosso eterno professor de natação da Filadélfia. Quando você vai aprender a nadar, você não sabe nadar, obviamente, né? E aí você vê outras pessoas nadando, certo? Ou seja, é possível nadar. O professor da escola de natação vai dizer para você que é seguro nadar. Ele te assegura isso. Não, pode nadar, não tem problema. Sabendo nadar, a água não representa perigo nenhum. Até o momento que você, pela sua própria razão, pelo seu próprio raciocínio, chega à conclusão e decide que sim, é seguro nadar. Mas aí é só você experimentar, seja numa piscina ou seja no mar, o que é bem mais grave, a primeira vez que você não tem apoio na água, né? Quando você está no meio do mar, todo alegre, todo pimpão, vem uma onda, aparentemente a maré sobe um pouco, você perde o apoio do pé. Quem já passou por isso sabe o que é se sentir extremamente apavorado e inseguro. Não é verdade? Você sabia que era seguro nadar. Você sabe nadar, você aprendeu a nadar, você conclui que é seguro nadar, mas a hora que você experimenta essa sensação, você se apavora e fica inseguro.
E não é porque você foi convencido racionalmente que não é seguro nadar. A onda não te chamou para um debate onde ela te convenceu de que agora não é seguro nadar. Não. Você se sente inseguro e apavorado porque os seus sentidos e a sua imaginação atacaram a sua crença. Demorou muito tempo para ser formada, mas que num breve momento é ameaçada. Da mesma forma, logo após a conversão, os sentidos e imaginação daquela comunidade predominante de hebreus, ao qual a carta se destina, estavam atacando a sua fé, né? Os sentidos e a imaginação dos hebreus estavam atacando a sua fé. Aparentemente, em um momento onde se esperava, né, onde a razão, o mais racional seria se desesperar e talvez abandonar a fé, ter uma postura de incredulidade, aqueles homens e mulheres agiram de maneira diametralmente oposta. E é por isso que o autor de Hebreus está trazendo a lembrança deles, essa experiência. Né? Porque ao invés de perder a fé, de desacreditar nas suas crenças, nos ensinamentos de Jesus, eles continuaram confiando nas palavras de Jesus. Né? Num cenário tão controverso de sofrimento, eles se lembraram do mandamento de Jesus de amar ao próximo. Né? Mesmo diante de todas as adversidades, eles se preocuparam com o seu próximo e não só consigo mesmos. Além disso, eles também não depositaram a confiança e o amor deles nos bens materiais que eles tinham. Pelo contrário, né, eles passaram alegres pelo confisco dos seus próprios bens. Eles passaram alegres pela perda das suas residências. Né? Tudo isso levando em consideração, ou seja, lembrando das palavras de Jesus, dos ensinamentos dos apóstolos, que falava para eles a respeito das bênçãos superiores e eternas que eles teriam, que lhes foi prometida por Jesus Cristo. Né? O status deles agora, após sua conversão, é de herdeiros do Criador. Né? É ter direito a todas as coisas que pertencem ao Criador de todas as coisas. É isso que trouxe ânimo e encorajamento, alegria para eles encararem um cenário tão adverso, né? Tão hostil. Os hebreus, eles tiveram a sua fé preservada. E eles perseveraram, porque eles continuaram crendo nas palavras de Jesus. Eles não desprezaram, eles se lembraram das palavras de Jesus. Afinal, o que é a fé? Né? De onde vem a fé? Romanos 10, 17 diz pra gente que a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quem? Ouvir de Jesus Cristo. Ouvir as palavras que falam a respeito de Jesus Cristo. É daí que vem a nossa fé. Né? Não é alimentada por argumentos, não é alimentada pelas nossas experiências. A nossa fé vem de ouvir as palavras de Jesus Cristo. Para os hebreus daquela época, e para nós, em tempos de Covid-19, fé é o poder de crer, mas não somente de crer. Fé é o poder de crer e continuar crendo, mesmo diante das situações mais inesperadas, sejam elas perseguições ou pandemias. Fazendo alusão aqui a Hebreus 11:1, fé é enxergar a realidade daquilo que nós esperamos, é enxergar a nossa esperança, mesmo quando os nossos olhos e a nossa razão nos diz o contrário. Eles só nos dizem o contrário porque nós não somos capazes de compreender todas as variáveis e circunstâncias existentes. Por isso que nós temos fé em quem entende, que é o Senhor Jesus, que é Deus, que é eterno, né? Conhecedor de todas as coisas. Os nossos sentidos e a nossa imaginação, eles são mais perigosos do que a razão para as nossas crenças. E para isso, eles não precisam de nenhum tipo de situação catastrófica para nos atacar, para nos assediar. Basta você lembrar de um dia em que você acordou simplesmente com mau humor. E aquele mau humor, talvez derivado de uma noite de sono ruim, te levou a questionar por diversos minutos e situações a sua fé,
te levou a murmurar contra Deus, te levou a desconfiar, desacreditar de Deus. Por mais que a razão, logicamente, possa atacar a nossa fé, os sentidos e a nossa imaginação são muito mais perigosos, porque a nossa razão tende a atacar a nossa fé em momentos como esse que a gente está vivenciando, de catástrofe, momentos extraordinários, momentos de pandemia. Mas os nossos sentidos, a nossa imaginação, eles não precisam disso. Basta um acordar chateado, basta uma palavra mal interpretada, basta alguém ir melhor do que você em alguma coisa, enfim. Diversas situações podem nos levar a desacreditar das nossas crenças, das nossas convicções, da nossa fé. Quando a sua imaginação, quando o seu sentido, aquilo que você experimenta, as suas sensações, vierem atacar a sua fé em dias como esse, de pandemia, ou em dias mais sutis, onde você simplesmente acordou mal-humorado, lembre-se, então, da exortação do autor de Hebreus, lá dos versículos 35, 36 ao 37. É isso que ele está encorajando esses irmãos, para que eles se lembrem de quando eles passaram por momentos graves e permaneceram na fé. Versículo 35, 36 e 37. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Queridos, confiem. Confia que vale a pena. Confia fielmente que a sua fé será recompensada. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E ele não se atrasa, ele não demora. Então, em tempos de pandemia, em uma noite mal dormida, em uma chateação, você sempre confie no Senhor, porque Ele é o único capaz de conhecer todas as coisas, todas as variáveis e circunstâncias da nossa existência. Ele nos diz o que é bom, certo? Vamos orar, e eu desejo a todos vocês uma excelente semana, na graça de Deus. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos pelas palavras que recebemos de Jesus Cristo, pela revelação que nós temos de Jesus Cristo, Pai. E obrigado porque isso inspira em nós, isso traz em nós, Pai, a fé para crer e continuar crendo, para crer e confiar nas palavras de Jesus, Pai. Nos ajuda nesse tempo tão incerto e nos tempos mais sutis também a encarar os ataques à nossa fé, a encarar os ataques à crença nos ensinamentos de Jesus, Pai. Que a gente se apegue às tuas palavras, Deus, e que a gente te anseie. Porque o Senhor não demorará, o Senhor não se atrasará. E confiar no Senhor vale a pena. Muito obrigado, Pai, por Jesus e pela fé que temos por meio das suas palavras. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana.